Pode ficar aí, tá? Eu vou ficar aqui, tá? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Bom que vocês estão aqui. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui, cultuar o seu nome, agradecer o seu nome. É um privilégio, irmão, estar na casa de Deus, estar no lugar onde Deus é exaltado. Muito bom. Feche os olhos. Você já falou com aquele irmão aí, já cumprimentou ele, já sorriu para ele. Então feche os olhos na nossa oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pelo nosso trabalho, pela saúde. Obrigado, Senhor, por cada livramento que o Senhor nos deu neste dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui na casa do Senhor, em um momento de comunhão, para engrandecer o Teu nome. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Receba, Pai, toda adoração, todo louvor, tudo que vai acontecer neste lugar, nesta noite, seja para a glorificação do nome do Senhor. Tome o primeiro lugar, Senhor, tira, ó Deus querido, todo embaraço, toda dificuldade, manifesta, Senhor, a Tua presença sobre este lugar, que esta noite, Senhor, seja mais uma noite, Pai, extraordinária, uma noite de cura, uma noite de libertação, de reflexão, uma noite de cura da alma, cura física. Senhor, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua face e invocar o Teu nome neste lugar, porque nós precisamos do Senhor e confiamos na Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, em Mateus 18 diz assim: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, e pedirem isso, lhes será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, irmãos, Jesus, quando diz isso aos discípulos, ele diz isso a eles: olha, se vocês estiverem juntos, numa só fé, num só propósito, numa só comunhão, tudo que vocês pedirem aqui na terra, tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem aqui na terra também será desligado no céu. O que eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, se nós entrarmos num só pensamento, numa só oração, num só propósito, numa só comunhão, numa só fé,
a gente tem possibilidade e condição de fazer com que Deus abra os céus sobre este lugar e responda a cada oração que será feita neste lugar, porque nós estamos ligados num só propósito, numa só visão, e buscando aquele que é poderoso em todas as coisas. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então por isso eu convido a você, vamos adorar o Senhor, vamos buscar a presença de Deus, vamos numa só fé, num só clamor, numa só adoração. Amém? Então vamos lá, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Amém. Quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e clamar mais pela presença do Senhor. Nós sabemos que Ele já está presente neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Pai, te agradecendo por mais uma vez estarmos na sua casa, por mais uma vez estarmos em tua presença. Nós reconhecemos que não tem lugar melhor do que a sua casa, Deus. Nós convidamos o Espírito Santo para permanecer neste lugar. Porque de nada faz sentido, Deus, nós estarmos aqui se o Senhor não estiver. O Senhor é o nosso real motivo de estarmos aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser levados, ó Pai, nessa noite, ao centro da sua vontade. Faça em nós, Senhor, o teu querer. Nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai. E pedimos a Deus que o Senhor tome a direção deste culto. Que não seja eu, Espírito Santo, conduzindo este culto, esses minutos de adoração, mas que seja o teu Espírito, ó Pai, nos guiando. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor habita no meio dos louvores, que o Senhor passeia no meio dos louvores. E nós estamos aqui, ó Pai, oferecendo a Ti, ó Deus, o nosso louvor. Que o nosso louvor possa subir, ó Pai, como um som suave aos teus ouvidos e como um cheiro suave ao seu nariz, Pai. Te adoramos, Jesus.
O ambiente já foi preparado,
dispostos, Espírito Santo, a te adorar, a te receber, Espírito Santo de Deus, reconhecendo que tu é uma pessoa, Pai, digno de todo louvor e adoração. E Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar o quanto tu és santo, santo, santo nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir inundar este lugar com a tua graça, com a tua glória, Pai. E que não seja apenas um sentir, Espírito Santo, que não seja apenas um sentimento, Pai, mas que seja um estilo de vida carregar a sua presença. Nós te adoramos, Senhor. E te dizemos, Pai, continue aqui neste lugar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, e o poder. Ah!
Diga, não há outro igual. Deus, quando criou o homem, Ele fez o homem com um dispositivo de adoração. Você nasceu para adorar. Aqueles que não conhecem a Deus adoram tanta coisa. Alguns adoram animais, alguns adoram árvores, alguns adoram demônios, porque dentro do homem há uma necessidade de adoração. Mas aqueles que conhecem o nosso Deus adoram o Deus de Israel, adoram o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Ele está neste lugar aqui. Ele é santo. Ele é santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Bom é estar neste lugar. Nada substitui a adoração, nada substitui estar na presença do Senhor. Nós vamos estar falando, querido, sobre momento de oferta. Se deixar, a gente vai
até de madrugada só nessa pegada de adoração. Domingo Deus tem algo para falar conosco através. Nós vamos falar um pouco sobre a adoração a Deus, tá? Venha com a expectativa lá no alto que Deus vai sacudir a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre isso no domingo. Marcos 12. Tem dois textos na Bíblia, queridos, que toda vez que se fala em oferta, um texto é o primeiro, é o number one, né? Número 1, que é Malaquias 3:10. Todos nós, coloca para a gente aí o 41, por favor, amigo. Malaquias 3:10, todos nós falamos. E o segundo texto mais conhecido é esse que fala da viúva. Daquela viúva, né? É 12:41. Daquela viúva que depositou algumas moedas. E a gente sempre procura, queridos, assim, algum texto para poder estar falando sobre a oferta, né? E geralmente, quando você é pego de surpresa, você pega esses dois textos, Malaquias 3:10 ou a oferta da viúva pobre. Eu vou ler aqui Marcos 12:41, tá, cara? Isso, vamos ler lá. E algo me chamou a atenção hoje para esse texto. A gente está acostumado a ler várias vezes, e algo assim me chamou a atenção. Olha só, 41, como é que começa dizendo aqui? Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Continua. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Pode continuar. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes. Mais um. Porque todos lhe ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essas moedas que essa viúva depositou ali, era uma moeda quase sem valor, era uma moedinha, ela não era nem feita de prata, era de cobre, era a moeda mais, digamos assim, aquela moedinha que muita gente hoje em dia joga fora. A moeda de 1 centavo ainda vale, certo? Mas você tem moeda de 1 centavo? Só se estiver sobrando lá, nem guardada, mas ninguém usa mais. Você vai no lugar, está R$1,99, ninguém te dá 1 centavo de touro, que é tão insignificante que você não acha que aquilo não vale nada. E nesse caso, essa mulher deu 2 moedas semelhantes a isso. Mas o que me chamou a atenção, queridos, que no 41, a Bíblia diz que Jesus assentou-se e começou a observar. Olha só, ele se assentou diante do gasofilácio e começou a observar as pessoas que ofertavam. Às vezes a gente não se atenta, queridos, para a questão. Eu creio que, sabendo que Jesus estava ali assentado perto do gasofilácio, muitos homens ricos quiseram mostrar. Talvez aquele dia foi o dia que mais oferta foi maior no culto, sabe? Eu imagino, porque era alguém ali que o pessoal sabia, Jesus está lá, vamos mostrar que nós temos condição. E levavam, talvez assim na mão, mostrando quanto tinha. E ali depositavam, e Jesus estava observando, e ele observou que aquela mulher depositou ali, talvez com vergonha, 2 moedas. E Jesus chama os discípulos e ele ensina algo ali. Olha, essa mulher depositou mais do que qualquer um outro. Nós às vezes, queridos, esquecemos que Jesus está presente neste lugar. Como é que nós estamos vindo ofertar na casa dele? Se ele tivesse sentado aqui, agora, observando a nossa oferta, como que nós nos comportaríamos diante da presença dele aqui, em carne, sentado numa cadeira dessa? Eu quero dizer que muito mais do que aquela presença
que estava sentado, hoje o Senhor está aqui, porque hoje Ele está soldando cada um de nós. A presença dEle é real neste lugar. Você tem dado aquilo que te sobra? Tem muitos lugares, queridos, que as pessoas te incentivam a tirar até a roupa do teu corpo. Não é isso. Mas o Senhor, Ele observa aquele que faz de coração. Aquele que entrega, sabe? Independente do que vai custar ou não, faz uma entrega de coração. Porque talvez se Jesus estivesse aqui, sentado, muitos de nós traríamos uma oferta maior possível para mostrar para Ele que nós podemos fazer. Mas eu quero te dizer, Ele está aqui, ó. Ele conhece e sonda o teu coração, querido. A Bíblia diz que não com peso, não por obrigação, mas a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero te incentivar a entregar ao Senhor, querido, o melhor que você puder fazer. O melhor que você puder. E eu te aconselho, se você estiver com peso no teu coração de dar uma oferta, não dê. Isso vai fazer falta para você comprar um pão. Porque o Senhor não está interessado no teu dinheiro. Porque muitos ricos ali entregaram muita grana dentro do gasofilácio. Mas uma pobre viúva moveu o coração do Senhor. Porque é o que está aqui dentro que conta. Para Deus é o que está aqui. Sabe? Tudo que vamos fazer para o Senhor, faça com amor, faça com alegria, sabe? Já traga da tua casa algo do teu coração para você entregar na casa do Senhor. Quando você receber, já tira o que é dele e já separa com alegria. Com alegria. Porque o Senhor, Ele garante que aquele que é fiel, Ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida. Está querendo viver um milagre? Faça um sacrifício para o Senhor, mas faça com o teu coração. Amém? Te convido a se colocar de pé. Você que trouxe a tua oferta, trouxe o teu dízimo, separa aí com amor. Nós vamos estar orando e logo depois você vai vir aqui e vai depositar. Se você não trouxe nada, você está sem recurso, mas você gostaria de estar ofertando, eu te convido a pegar um envelope desse aí e vir aqui na frente depositar também, como um ato de fé. Fale com o Senhor: Senhor, hoje eu não tenho, eu não posso, mas pela fé eu vou trazer esse envelope vazio, mas no próximo culto eu vou poder abençoar a tua casa, porque tu vai fazer grandes coisas na minha vida. Amém? Aceita o desafio? Mesmo você que fizer via Pix, traga também o envelope. Vamos fazer esses envelopezinhos circular, sabe? Fica muito paradinho, sentado no banquinho ali, coitado. Vamos fazer eles. Pega o envelope, mesmo que você, eu vou fazer via Pix, mas eu vou ficar dele. Arruma o envelope aí, pastor James. Eu vou fazer minha oferta via Pix, mas eu vou também colocar aqui, mandar trabalho para esses tesoureiros hoje. Faça isso. Ninguém deixa de vir aqui na frente, colocar aqui, nem que seja um envelope sem nada, mas o Senhor vai ver a intenção do teu coração e vai abençoar a tua vida. Pai querido, santo e amado, poderoso, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, não há, Senhor, um Deus, ó Pai, igual a Ti, Senhor. Senhor, tudo é Teu, Senhor. Tudo, Pai amado, Tu é o dono do ouro, Tu é o dono da prata, Senhor. Tu é aquele que prospera, Senhor. Tu é aquele que derrama, Senhor, sem medida sobre aqueles que Te buscam, Pai. Agora, Senhor, neste momento também de adoração, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, ó Deus, nós estamos, ó Pai, aqui agora, Te agradecendo, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tem feito e tem entregado a nós a cada dia, Pai. Entendemos, ó Deus, se não for por Ti, Senhor, que nos dá o fôlego toda manhã, nós não levantaríamos a cama, Pai.
Se não fosse por ti que nos dá força, Senhor, para trabalharmos, ó Pai, para granjearmos o pão de cada dia, nós, Senhor, passaríamos fome, porque tudo vem da tua mão, Senhor. Agora, Senhor, nós vamos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de poder contribuir com a tua causa na terra, Senhor. Sabemos que tu não precisa de dinheiro, mas tu nos dá, Senhor, esse privilégio, Senhor, de participarmos, ó Deus, através daquilo do muito que tu tem nos dado. Abençoa, Senhor, a cada um. Pai, eu te peço, Senhor, aquele que está, Senhor, sem condição, aquele que está desempregado, que tu possa abrir as comportas do céu sobre a vida deles, ó Pai. E eu te peço, Senhor, que tu coloque em nossos corações o prazer de fazer isso, Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos e aceita, Pai, o pouco do muito que tu tem feito por nós. Em nome de Jesus. Vem aqui na frente e coloque aqui o envelope. Em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Quarta do Espírito Santo. Sentiu um calorzinho nos louvores, um calorzinho diferente? Alexandre tirou até o casaco, estava de polo, esse frio. Eu estava comentando ali com o pastor Diniz, toda domingo e quarta é um seminário que não tem fim, irmãos. A gente deixa de vir, a gente deixa de aprender, a gente deixa de receber. É muito bom estarmos reunidos para esse propósito. Que tema interessante, irmãos. O pastor Wagner falou semana passada que esse tema, a gente que vai preparar o sermão, isso nos aguça, isso mexe com a gente, isso faz a gente querer falar para milhões de pessoas o que Deus está falando dentro de nós, irmãos, porque a gente não está falando de qualquer coisa, irmãos. A gente não está falando de uma pessoa normal, a gente está falando do Espírito Santo de Deus, com quem a gente vai viver eternamente. Se isso começa a mexer com a gente vê na Bíblia, Deus, ele sempre tem a intenção de comunicar com o humano. Deus tem a intenção de se comunicar conosco. Um Deus tão grande, tão poderoso, ele tem a intenção de descer no nível e se comunicar conosco, pastor Danilo. Isso é muito forte. Você vai ver no Antigo Testamento. Obrigado. No Antigo Testamento, quando o povo caminhava e a nuvem caminhava com o povo. Você vai ver de dia aquela nuvem protegendo do sol escaldante, à noite a coluna de fogo. Deus está sempre, irmãos, Deus está sempre querendo se comunicar conosco. Às vezes a gente não percebe isso. Deus está sempre querendo se revelar a nós. Deus está sempre querendo nos trazer boas novas. Deus está sempre querendo nos dar escape e direção. Você vê através dos tabernáculos, você vê através do próprio templo de Jerusalém. E interessante que Deus, ele escolhe os improváveis e muitas das vezes os perdedores. Deus, eu e o Luana estávamos fazendo um podcast, com o pessoal da live antes do culto começar, chegamos mais cedo.
E o calor já estava em nós ali do Espírito Santo, dizendo, não, vamos aproveitar esse tempo que a gente está aqui. E a gente começou a falar sobre os improváveis e os perdedores, que muitos de nós não escolheria. Aí a gente estava falando sobre Jacó, irmãos, que Jacó, foragido do seu irmão, brigou com seu irmão, ele saiu, ele enganou o seu irmão. Ele saiu e ele chega num determinado lugar, coloca uma pedra e deita. E nisso que ele deita, ele sonha. E nisso que ele sonha, ele sente a presença de Deus e uma revelação de Deus. Ele sonhou, e diz a palavra em Gênesis 28:12, eis posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e descendo. Os anjos de Deus se manifestando, dando revelação a Jacó, irmãos. Talvez nem eu nem você escolheria Jacó. No momento, Jacó quer dizer enganador. Talvez nenhum de nós escolheríamos Jacó. O cara sai foragido, o cara sai brigado com o irmão, chega num determinado momento, dorme e Deus se revela a ele. A intenção de Deus se revelar, a intenção de Deus conversar com o humano é grande. E hoje, irmãos, não tem mais o templo. O templo do Espírito Santo somos nós. O templo de Deus sou eu e você. Quando a gente aceita Cristo, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. E a gente carrega o templo aonde a gente vai. Por exemplo, ontem eu fui a Teresópolis ver minha mãe. E o templo do Espírito Santo foi até lá. Eu me lembrei algumas vezes que eu ia para lá. Isso eu falei até na live, que tem uma moça guerreando, isso é para você e para nós. Mas eu lembro que eu fiquei 13 anos, irmãos, jejuando e orando pela vida do meu pai. Estado do meu pai: alcoolismo, depressão. E quando eu ia lá, meu pai não via até a igreja, mas quando eu ia lá, o templo ia lá. E quando eu chegava naquele quarto escuro, com um mau cheiro, com muitas trevas, eu começava a chamar a presença de Deus, a invocar o nome do Senhor, e ele sentia alívio, porque aonde o templo passa, o poder de Deus se manifesta. Eu quero dizer para você, você é templo do Espírito Santo de Deus, e aonde você passar, a presença de Deus tem que passar também. Nós carregamos no mundo de trevas, há um mundo de trevas, nós estamos diante de um mundo de trevas, mas aonde a gente passa, Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Aonde a gente passa, o templo vai, irmãos. Aonde a gente passa, o templo está querendo se comunicar com outra pessoa. Ali, irmãos, está um celular, uma live ali, o celular é meu, então eu posso escolher pegar aquele celular e usar para o mal, usar para fazer coisas erradas, mas eu posso escolher aquele lugar para usar do templo do Espírito Santo e as pessoas se conectarem com Deus. Domingo o pastor Diniz prestou-se o seu carro para ele, porque quando ele sai da igreja, ele já é um templo. Está entendendo o que eu estou falando do templo? Tinha um irmão ali precisando de uma cesta básica, pesada, mora longe. O que ele fez? Ele como é templo do Espírito, e o templo, onde ele vai, o templo está sendo carregado, o templo está sendo passeado, ele coloca então a cesta no carro, ele coloca então a pessoa no carro e leva até a casa dele. O templo foi lá, irmãos, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não buscamos a Deus só aqui, irmãos. É onde a gente passa. E é isso que Deus tem batido na minha tecla hoje, quando preparava essa passagem. Nós somos templo do Espírito Santo. Não tem como a gente sair daqui, deixar o templo aqui e ir para casa, ir para o trabalho, ir para outro lugar. Aonde quer que você esteja, você é templo do Espírito Santo. Não tem como ser dois. Ou você é, ou não é. Certa vez um pastor me procurou lá no meu trabalho e ele disse: eu quero conversar contigo. Eu falei: opa, glória a Deus.
Ele falou: eu sou estudante de marketing, eu estudo tanto tempo de marketing, e eu vou te falar um negócio que para abrir os teus olhos. Se eu fosse você, eu não colocava essas músicas no teu comércio. Você vai afastar pessoas. Essa música não é legal, embora é em inglês, mas já tem pessoas que acham, já sabem que é cristã, porque você é pastor, porque você é crente, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu fiquei pensando, tratei com educação, mas quando ele saiu, eu fui para a palavra. E a palavra de Deus diz que Deus habita em meus louvores. É errado colocar uma música legal? Não estou condenando quem faça, mas eu decido por mim, irmãos. Enquanto Deus me der a oportunidade, tem que lugar vai ser para honrar e glorificar o nome do Senhor, irmãos. Porque eu sou templo, e quando eu estou lá trabalhando, eu sou templo também, irmãos. E se quando não tiver cliente, eu vou estar adorando, meu espírito, eu, Senhor, e o Senhor sabe da minha intenção naquele lugar, porque eu sou templo. Eu sou templo, você é templo. E lembrando de Jacó, ainda não entrei no texto, estou agarrado aqui ainda não entrei no texto, mas vou entrar. Lembrando de Jacó, quando Jacó estava lá na pedra, ele vê uma visão, um sonho, e os anjos subiam e descendo, subiam e descendo, subiam e descendo. Aí tem gente que fala: irmãos, nós estamos na graça, aquilo lá é passado, nós estamos na graça, você não vê mais esses milagres hoje, aquilo passou. Mas tu vai para a Bíblia. Então vamos lá para o Novo Testamento. João capítulo 1, verso 51, quando Natanael é escolhido pelo Senhor. Natanael está com dúvida. Natanael fala assim: será que pode ouvir alguma coisa boa de Jerusalém? E Filipe fala: vem ver. E Natanael ainda está na dúvida, e Jesus se revela a Natanael, fala: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele começa a crer: puxa, é verdadeiramente um profeta. Só que aí tu creu porque tu viu, né, Natanael? Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele fala lá, e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O céu está aberto para as nossas vidas, irmãos. Mas a gente tem que lembrar que nós somos o quê? Templo. E o que o templo precisa, irmãos, para se manter firme? Abra sua Bíblia em Efésios 5:18. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero que tu deixe, por favor, esse texto aí, nós vamos falar mais sobre isso. Se você ler a carta de Efésios, que Paulo, ele está dizendo para crente que foram salvos pela graça. Irmãos, quando você entrega a tua vida a Jesus, tu é salvo pela graça, não por mérito. E ele começa a dar umas recomendações para esses crentes. E o que ele está dizendo para esses crentes? Vocês precisam crentes de santidade. Vocês precisam crentes de sabedoria. Vocês precisam de dependência do Espírito Santo. Coloca no verso 17. Não, desculpa, 19. Olha o que Paulo continua dizendo. Falando entre vós, quando vocês se encontrarem, crentes, vocês falem de salmos, lê a palavra, entoa louvor de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha a recomendação de Paulo. Primeiro você tem que ser cheio, depois você tem que ler a palavra, depois você tem que adorar o Senhor, como a irmã aqui profetizando aqui na hora do louvor diz: Deus habita em meus louvores. 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21.
sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Volta lá no outro, no 18. Paulo está dizendo aqui, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, mas além disso, vocês precisam ter sabedoria, vocês precisam aproveitar bem o seu tempo, e vocês têm que fazer a vontade do Senhor. E nesse texto, nesse versículo, ele vai dizer: irmãos, não embriagueis com vinho, que é a dissolução. Naquela época, como de hoje, o vinho, o excesso de vinho, faz você perder o controle. O excesso de vinho faz você sair da rota do que Deus quer para a sua vida. A palavra dissolução que está ali significa devassidão. A palavra dissolução que diz ali significa uma vida descontrolada, um desperdício moral e espiritual. Então aqui Paulo está dizendo para os crentes daquela comunidade de fé: só há duas formas, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você é dado pelos desejos carnais, ou você é dado pelo Espírito Santo. Não tem como encher do Espírito Santo se você tem outros desejos carnais. É isso que Paulo está falando. E se você olhar no grego, essa palavra mais encher do Espírito Santo é algo contínuo. Não é encher uma vez só, não é encher 2 vezes só, não é encher 3 vezes só, é encher continuamente, dia após dia, do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando isso acontece, porque muita gente confunde, que acha que não tem Espírito Santo. Se você confessa ao Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, se batizou, você já tem o Espírito Santo. Romanos fala sobre isso. Agora, manter acesa, manter a chama acesa, você vai ter que tirar os desejos da carne e se encher do Espírito Santo de Deus. Você vai ter que permitir que Ele tenha o controle da sua vida, e o controle dele da sua vida não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Uma vez, como é que é importante a gente estar aos cultos? O Saulo pregou aqui, eu estava assistindo lá de outro lugar, que eu não estava aqui no culto através da live. E ele disse um negócio aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Por isso que eu falo, irmãos, que isso aqui é um seminário. E não é nada errado você falar que nunca ouviu falar. O pastor Diniz pregou algo aqui domingo, que eu só me dei a entender o Nicodemo de João 3, não o Nicodemo de João 7 nem 19. Porque o João 3 é aquele Nicodemos que foi encontrar com Jesus de noite. Eu nunca mais me importei com a história dele. Talvez li e passei despercebido. Mas quando ele trouxe a revelação de domingo, eu falei: meu Deus, eu não sabia disso. E não há nada errado de você falar isso. Sabe por quê? Diferente dos cursos aí atuais, a palavra de Deus você vai ser sempre aprendiz. Você nunca sabe tudo. E cheio do Espírito Santo, irmãos, é isso. Você nunca sabe tudo. Mas uma coisa é de fato: Deus vai revelar coisas que você nunca ainda viveu. Que o Espírito Santo tem esse poder. Você vê depois que primeiro ele fala em cheio do Espírito Santo, depois ele fala: tem um louvor contínuo. Deus habita em meu louvor. Depois ele vai falar: seja grato em todas as circunstâncias da sua vida. Depois ele vai falar: continue humilde, continue na humildade. Porque não tem como ser cheio do Espírito Santo sem ser grato. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem louvor e adoração. Quando tu é cheio, irmão, do Espírito Santo, vou falar algo aqui: você não bota sertanejo no teu carro. Ah, pastor, é pecado? Não estou falando que é pecado. Só que em vez de sertanejo, você vai querer mais do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. Não estou te condenando se você faz isso. Eu sei da minha pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele atrai a presença de Deus, ele atrai a revelação de Deus, ele atrai o que você não sabe. E eu, preparando essa mensagem, dia 20 agora a gente paga imposto na loja. E não foi os meus cálculos,
É o Espírito Santo de Deus que revela. O contador mandou a guia das 2 lojas para pagar imposto. Toda vez eu pego o imposto, boto lá nas contas a pagar e no dia 20 eu pago. E o templo estava indo lá para Teresópolis, e ela me mandou. Eu parei lá para tomar um café e tal. Eu olhei aquela guia e o Espírito Santo falou assim: está errado. Como é que o contador erra, gente? O Espírito Santo está errado, fala com ela que está errado. Eu falei: vou passar vergonha. Ela que estudou, ela que é contadora, ela que faz isso. O Espírito Santo começou a me martelar: está errado, está errado, está errado. Estava preparando essa mensagem. Mandei uma mensagem para a contadora: oi, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Aqui, esse cálculo está errado. Ela não respondeu, ela viu e não respondeu. Eu falei: vai ver que ela é advogada. Ah, não, pô, tá certo. Eu falei: não, tá errado. Eu não falei que era o Espírito Santo, porque ela ia falar que eu sou maluco. Eu falei: tá errado, liga lá pro Fernando, tá errado isso aí. Irmãos, hoje eu recebo a mensagem. Me mandou: ah, não, realmente estava errado. Essa aqui é a guia certa. Eu fui somar R$3.000 de diferença. O Espírito Santo de Deus revela. Eu preciso ser cheio, porque ele antecipa. Eu preciso ser cheio, porque ele revela tudo aquilo que está em oculto. E essa mensagem, eu tomo as palavras do pastor Wagner aqui na quarta-feira passada. Essas mensagens do Espírito Santo, ela mexe com a gente, irmãos. Dá vontade de continuar, não tem outro tema, porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável, irmãos. Ele revela tudo aquilo que está em oculto. Ele tem a capacidade de falar assim: James, Diniz, Wagner, Danilo, Alexandre, é assim, assim, assado, e você vai naquela convicção e aquilo acontece. Mas nós precisamos ser cheios. E aqui Paulo está falando com uma comunidade de fé que precisa de transformação. Irmãos, tem gente que, se eu perguntar o que o pastor pregou domingo, não vai saber, porque na hora da palavra ele está pensando outra coisa. Se eu perguntar amanhã o que foi pregado hoje, ele: foi alguma coisa do Espírito Santo. Porque, irmãos, a palavra está sendo ministrada e a atenção está para outro lugar. Não, irmãos. No lugar de culto, a atenção total é para Deus, irmãos. No lugar de culto, a atenção total é o que sai daqui. E a igreja que está mostrando para os membros dessa igreja que qualquer pessoa que sobe aqui, que faz uso da palavra, ele dá a direção necessária. Eu acho muito forte isso. Mas como ser cheio do Espírito Santo, pastor? Primeira coisa, se alimentar da palavra, irmãos. Não tem como. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e desprezar a palavra. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e a Bíblia, você falar assim: é muito difícil ler a Bíblia. Você falar assim: não, é muito complicado ler a Bíblia. Irmãos, se você pesquisar, tem homens e mulheres de Deus analfabetos que aprenderam a ler por causa da Bíblia. Se você pesquisar, tem homens e mulheres de Deus analfabetos que coloca eu, pastor Diniz, pastor Wagner, pastor Danilo no bolso de tanta unção e sabedoria. Mas nós preferimos buscar desculpas. Então, irmãos, o conselho para hoje para nós: se alimente da palavra de Deus, irmãos. Rumine ela, não espere vir só daqui, porque aqui é um combustível da semana, mas você precisa dele depois. Você precisa ter uma vida constante de oração, você precisa obedecer à vontade de Deus, você precisa confessar, irmãos, e abandonar o pecado. Eu, pastor Diniz, pastor Wagner não tinha chegado ainda, nós esses dias enquadramos uma pessoa ali dentro, porque veio um testemunho da pessoa, teve provas, e a gente chamou a pessoa ali dentro, falando assim: tu quer andar com a gente? Se tu quiser vir na igreja, tu continua vindo, mas tu quer andar com a gente, tu quer andar no monte com a gente, tu quer subir. Cara, tu tem que abandonar isso aí. Não, tem que abandonar isso aí, irmão. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem abandonar um pecado, irmão. Quando você não sabe, você não é Deus. Mas quando vem até você, você tem prova, você tem que chegar na pessoa e falar. E se a pessoa não quiser, amém. Continue no banco, continue fazendo. Deus tem misericórdia, Deus te abençoe. Mas andar para subir monte, não tem como, irmãos.
Israel perdeu uma guerra por causa de um homem que estava ocultando o pecado. Eu não quero fazer parte de quem perde a guerra, de andar com pessoas que estão ocultando o pecado. Não estou dizendo que nós somos perfeitos. Nós erramos e somos pecadores. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos manter a comunhão com os cristãos. Nós precisamos adorar a Deus, irmãos, com todo o nosso ser. E o que comprova a evidência do Espírito Santo em nós? A primeira coisa que comprova está lá em Atos 4:31. Tem diversas coisas que comprovam, por isso que deveria se falar para sempre na igreja. A primeira coisa é que a palavra de Deus diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, e anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, quando tem um grupo unidos em oração, estão cheios do Espírito Santo, quem está em volta fica também. Quem está em volta quer pregar a palavra. Quem está em volta quer anunciar a palavra. Quem está em volta abandona o pecado, irmãos. Quem está em volta quer Deus, tem sede de Deus. Essa é uma primeira da evidência do Senhor. A segunda evidência, a primeira evidência é a virtude de Deus na coletividade. Há uma virtude de Deus na coletividade. Quando os irmãos estão unidos, já foi falado aqui, o povo começa a pegar em volta. As pessoas ficam com corações aquecidos. E tem também, irmãos, a virtude de Deus no singular. É como se você fosse uma árvore, a árvore crescesse, e a árvore dava vários frutos, e além de frutos, a árvore dava sombra. A árvore faz isso. Já viu uma árvore que ela faz? Ela é um bem. Natanael estava debaixo de uma figueira, provavelmente tinha sombra, provavelmente tem aquele ar puro. É o resultado da presença do Espírito Santo de Deus. Mas abre, por favor, em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Entenda, irmãos? Não está falando os frutos, é no singular. Está falando o fruto. Exemplo: é como se fosse uma pocã, uma mexerica, e todos os frutos e todos os gomos se tornam um. O crente que se converteu, ele precisa cultivar esses 9 gomos. Não tem como você falar, só tem um, não tem outro. Você pode não estar no nível ainda que você queria estar, mas você tem que buscar. E olha o que é o fruto, uma pocã com vários gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Tenha o fruto do Senhor. A palavra fruto no grego é karpós, quer dizer resultado natural da ação do Espírito na vida do cristão. Então, irmãos, tu quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que chegar em casa hoje, abrir a palavra de Deus, ler novamente esses 9 gomos e falar: será que eu tenho cultivado todos eles? Volta lá no 22. Primeiro fruto, primeiro gomo, na verdade, do fruto: amor. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo de Deus, ela tem que ter disposição para amar. Disposição. Amar a Deus, amar o próximo, de forma sincera e buscando o bem dos outros. Por isso que o pastor ele é taxado como bobo. Porque a ovelha, ela entra aqui, ela reclama de tudo, ela sai falando mal da gente, mas se ela voltar e pisar ali, irmãos, nós vamos estar de braços abertos e falar: que bom que você voltou. É por isso que o pai do filho pródigo faz isso, porque quem tem o fruto do Espírito Santo ama.
Segundo gomo, alegria. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que ter uma alegria profunda. Ela não pode depender das circunstâncias. Já viu o crente? Aconteceu alguma coisa, ele chega de cara feia ali, uma coisa assim. Quer dizer que você só está bem quando as coisas estão bem. Não, irmãos. Quem é cheio do Espírito Santo tem que ter amor e tem que ter alegria, irmãos. Porque Deus é o meu protetor, Deus está comigo, Deus é a minha presença diária. Independente do que vai acontecer, Deus é o meu juiz, Deus é o meu Senhor. É ter confiança no Senhor a cada dia. Não depender das circunstâncias para estar alegre no Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. A alegria do Senhor, seja alegre no Senhor. Seja alegre. Tem um irmão aqui que ele parou até de reclamar comigo. Porque todas as vezes que ele trazia uma queixa, eu falava: tem gente pior que você, se alegre no Senhor. Ah, mas meu pneu do carro furou. Tem gente que nem carro tem, se alegra no Senhor. Irmãos, nós não podemos andar de cabeça baixa, irmão. Não estou dizendo para você achar que é melhor que as pessoas, não, mas você tem que ter alegria no Deus que você serve. Porque o seu estado final não é um circunstancial. Deus tem poder para mudar os cenários. Outra coisa, irmãos, depois de alegria, paz. É tranquilidade interior. É disposição para viver em harmonia com as pessoas. É ter paz. Está um turbilhão fora de si, mas por dentro eu tenho paz. Porque a paz que Jesus dá não é igual a paz que o mundo dá. A paz de Jesus excede todo entendimento. A paz de Jesus muda cenários. Outro, depois de paz, está a longanimidade, ou em outras palavras, paciência, ser longânimo, é suportar as dificuldades, ser paciente, é lidar com as falhas dos outros sem agir impulsivamente, é esperar, irmãos, é ser longânimo. Sabe por quê? Deus é longânimo com a gente. Deus é misericordioso com a gente. Deus, Ele vai deixando a gente até a gente se consertar e voltar para Ele. A gente precisa ter isso também. Benignidade. Isso aqui, irmãos, eu tirei tudo o que a palavra significa no grego. Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, o que essa palavra fazia sentido para Paulo naquela época, no século I? Benignidade, gentileza, cortesia, disposição para tratar as pessoas com respeito e compaixão, bondade, praticar o bem, agir com generosidade e integridade. É isso que Deus espera de nós. Fidelidade é ser confiável, leal, constante tanto nos compromissos quanto na fé. Quem tem um fruto do Espírito, ele combina e paga, porque ele tem fidelidade. Quem tem o fruto do Espírito, ele fala uma coisa e cumpre. Quem tem o fruto do Espírito, ele honra o Senhor com o seu serviço. Quem tem o fruto do Espírito tem fidelidade, primeiro a Deus e depois aos homens. Quem tem o fruto do Espírito não trai esposa nem trai o marido. Quem tem o fruto do Espírito não rouba. Quem tem o fruto do Espírito não pensa em outra mulher ou em outro homem. Porque Jesus disse: se com o teu coração você desejar, para ele já cometeu adultério. É necessário ser cheio do Espírito Santo. E tu acha, irmão, que o adversário não vai querer tacar essa certa na gente? Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele tem fidelidade a Deus. E quando ele pensar em algo, ele vai voltar-se para Deus, ele vai submeter a Deus, e a palavra de Deus: submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Todo pensamento que vier contra a palavra, todo pensamento que vier contra Deus, todo pensamento que vai te fazer afastar de Deus é cilada. Mas quem tem fidelidade, ele vai honrar o Senhor. Outro fruto, mansidão. Quer dizer, força sob controle. É responder com humildade, sem arrogância, mesmo diante dos conflitos. Isso aqui eu lembrei do trânsito. Uma vez quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei
Estava eu e o presbítero, um amigo meu, vou falar o nome, o pastor Diniz conhece, talvez ele está assistindo. Nós estávamos na creperia, lá no Alto da Serra. Irmãos, e o garçom atendendo ele mal, o garçom atendendo ele mal, o garçom atendendo, e ele começando a atender o garçom mal, e os dois já meio que já indo para vias de fato, o cara nem parecia ser crente. E eu estou vendo aquilo ali. Eu falei, fulano. Ele, pô, o cara está fazendo isso. Eu falei, fulano, nós somos presbíteros. A nossa régua é diferente. Ele está totalmente errado. Mas a nossa régua é diferente, irmãos. Nós temos que ter mansidão. É um fruto do Espírito. Aí eu fiz uma pergunta a ele. Você imagina, irmão, se esse cara entra na igreja, tu discutiu com ele aqui hoje, tu brigou com ele aqui hoje, você e eles fizeram aí quase vias de fato. Hoje é sábado, amanhã é domingo, tu está lá, abrindo culto, tu está lá, fazendo oração. Tu imagina se esse cara pisa na igreja, irmão. O que ele vai pensar de você? O que ele vai pensar de nós? Porque para nós, irmãos, a régua é diferente. Que é muito dado, é muito cobrado. Lá nós temos que ser luz. Nós não podemos ser como o mundo é. Nós temos que ter diferença. Por que o mundo está como está hoje? Porque os crentes de hoje não dão um bom testemunho. São grossos, tratam as pessoas mal, nem parece que é crente, não sei nem o que está fazendo na igreja. Mas se conhecesse ou se praticasse o fruto do Espírito, a mansidão ia gerar naquele homem uma porta aberta. Porque se eu for grosso com aquele cara, ele ia chegar aqui na igreja, eu vou fechar uma porta para o Evangelho. Agora, se eu for manso, ele vai lembrar que ele me tratou mal, mas eu tratei ele bem, porque em mim habita o templo do Espírito. E aonde eu passar o tempo tem que ir junto, irmãos. O último, domínio próprio. A capacidade de controlar desejos, emoções e impulsos para agir de forma sábia. Irmãos, tem muito crente aqui que recebe dia 5 de janeiro e dia 10 não tem mais nenhum real na conta. Porque não tem domínio próprio. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Tem 17 sapatos, isso é mais para mulher, né? Tem 17 sapatos, mas ela não pode ver o dinheiro que ela quer comprar mais um. E gente, lembrando aqui, vamos trazer doação aí que estão precisando de casar. Amém. Eu esqueci de falar, Dani, botou no grupo lá hoje. Mas irmãos, aí o cara... Isso aqui, irmãos, eu estou falando com o maior amor, tá? Você não é obrigado a ser dizimista, nem ofertante, você não é obrigado. Mas ele confia tudo na igreja, ele confia a sala no Kids, as crianças no Kids, mas ele não confia o seu dízimo a Deus, porque não tem domínio próprio. Porque se tivesse, sabia que isso primeiro é de Deus, primeiro é para Deus. Irmãos, na comida, eu não tinha domínio próprio na comida. Uma coisa que me fez emagrecer foi que eu fui dar um sermão no camarada ali dentro, porque ele estava com prostituição com a esposa, estava tendo adultério, e eu chamei ele lá e abri a Bíblia para dar um sermão nele. Só que a Bíblia me mostrou que o glutão, que a glutonaria também fazia parte daquele contexto. Ó, esses não herdarão o reino dos céus, isso, a prostituição, a glutonaria. Eu falei, meu Deus, então eu estou aqui dando um sermão no cara, e eu estou fazendo errado também. Aí sabe o que eu falei para eles? Falei, gente, a gente está no mesmo barco, vocês precisam mudar nisso, e eu preciso mudar naquilo, porque a falta de domínio próprio, irmão, vai nos destruir, e a gente precisa pensar nisso. Às vezes aconteceu alguma coisa em casa, deu maior confusão, falta de domínio próprio. Não estou dizendo que o nosso lar vai ser perfeito, eu não estou dizendo, irmãos, que eu não sou perfeito também, eu erro muito, não estou dizendo nada disso. Só que a gente tem, irmãos, a revelação. Por isso que ele está falando para a igreja, se aproxime da palavra de Deus, porque quanto mais você se aproximar da palavra de Deus, você vai perceber essas coisas. Por isso que Davi fala, escondi a tua palavra para não pecar contra ti.
quanto mais, irmão, nós nos apegarmos à palavra do Senhor, mais, irmãos, mais nós vamos viver o fruto do Espírito. E a pergunta que eu tenho para nós: será que a minha vida revela o fruto do Espírito? Porque Deus, Ele é justo, irmão. Como é que Ele vai derramar algo sobrenatural? Como é que Ele vai derramar algo, sonhos proféticos, dons espirituais, que eu não consigo dominar as coisas que Ele está na palavra para dominar? Porque todos esses bons de um fruto, Ele me deu capacidade de inteligência para perceber. Ele não vai descer, Ele vai fazer por mim. Irmãos, Deus não vai trazer essa água voando de lá para cá, embora Ele tenha poder para fazer. Deus estabeleceu diáconos para ir lá, para encher e para trazer, porque isso Ele deu inteligência para o homem para fazer. Então, antes da gente querer os dons extraordinários de Deus, e a gente deve buscar, antes da gente querer as coisas mirabolantes de Deus, Ele está aí, porque Ele falou para Jacó lá: você vai ver a escada dos céus, né, subindo e descendo. Ele falou para Natanael: Natanael, tu está deslumbrado com isso? Natanael, tu está deslumbrado com uma revelação minha? Eu vou te falar, cara, o céu está aberto e os anjos vão descer e vão subir. Só que ele levanta o apóstolo Paulo para dar a regra para a igreja do Senhor, que está atual hoje aqui. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, mas é necessário ter o fruto do Espírito. Fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Irmãos, o fruto do Espírito não é para fazer você ser melhor que alguém, não. Nós estamos em construção. E outra coisa que é sério falar aqui: você precisa cultivar. Você precisa cultivar. Faz um exercício. Você briga no trânsito. Quando o cara te fechar, você pede desculpa a ele. Você segue seu caminho. Você não fala nada com ele. Você louva o Senhor. Já é uma pequena mudança. Começa a amar mais. Começa a ter mais alegria, irmãos. Luan abriu o culto, que alegria. E quando me disseram: vamos à casa do Senhor, quando chega na hora do culto, você está alegre, você está triste, ou você vem com peso, tem que ir mais um dia no culto, meu irmão, é melhor não vir. Deus, Ele não quer o resto. Deus, Ele quer inteiro. E você não sabe o que pode acontecer no meio da tua alegria, porque Neemias lá diz: a alegria do Senhor é a nossa força. No meio dessa alegria, mesmo com um cenário difícil, Deus pode dar forças que você não tem ainda. Irmãos, eu queria pregar tanta outra coisa aqui hoje, mas glória a Deus por esse tempo. Eu sei do que eu preciso cultivar. Às vezes nós estamos muito preocupados com os retetés da vida, estamos muito preocupados com coisas extraordinárias, com o Espírito Santo, e isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso ter o fruto do Espírito. Senhor, aqui nós estamos, Deus. São 9 gomos que eu preciso não só ler quando chegar em casa, que eu preciso colocar no meu bloco de notas e lembrá-los. Porque o que o Senhor me revela nessa noite é quando nessa igreja tivermos 9 gomos: amor, alegria, bondade, fidelidade ao Senhor, domínio próprio, tantos outros, nós vamos ver coisas que nós nunca vimos. Nós vamos ver céu aberto que nós nunca vimos. E os anjos vão ficar subindo e descendo, só trazendo direção. E os anjos vão ficar subindo e descendo, só trazendo aquilo que ainda a gente não sabe, Deus. Nos capacita nessa noite, Deus, para ser cheio do Teu Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é todo dia, é continuamente. É honrar o Senhor.
com a tua vida. Por isso eu quero profetizar na tua vida. Feche teus olhos. E você e Deus sabe qual gomo você precisa cultivar. Talvez você tenha tudo, mas não tem domínio próprio. Esse gomo, cultive ele. Talvez você tenha tudo, mas não tenha amor para as pessoas. E o mandamento do Senhor diz: amar ao Senhor como teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Não importa o que o próximo te fez, você tem que amar. Porque Deus é amor. Porque Deus te amou. E se você é templo, você tem que amar. Talvez você tenha outro, mas não tem bondade. Seja bom. Passe por cima do teu orgulho, do meu orgulho. Vamos ser bons, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós o fruto está perfeito, para Ele derramar o que ainda a gente não recebeu, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente pensa: puxa, mas como que Deus derrama na vida desse irmão? Vai ver se o fruto dele como está. Vai ver se está todos eles em concordância. Porque se você comprar uma mexerica, uma porcã, e um gomo estiver estragado, ele pode ter corrompido os outros 9, os outros 8. Não deixa nenhum gomo desse na sua vida ficar embaixo. Não deixa nenhum gomo desse na sua vida estragar. Ah, pastor, mas tu não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ele falou de mim. Tu não sabe o que ele falou da minha vida. Sabe o que ele... O teu dever não é saber. O teu dever é amar. Ame ao Senhor e ame ao teu próximo. O teu dever, eu falo aqui hoje como profeta. Deus, Ele quer derramar coisas grandes sobre nossas vidas, mas Ele primeiro quer que a gente conserte o nosso fruto. Deus, Ele é organizado. Ele entra na nossa esfera para nos organizar, irmãos. Você vê quando Ele foi multiplicar os pães, Ele poderia ter feito, mas antes Ele organizou. Ele botou todo mundo sentado, de 20, 50, 50, 100, 100. E quando todos estavam organizados, veio a multiplicação. Quer ser próspero? Você não honra o Senhor com seus recursos? Para que você quer ser próspero? Só para você e sua família? Não! Deus conta com você, irmão. Eu falo para algumas pessoas aqui, eu não sei quem é, mas que perdeu a capacidade de amar. Amar quem saiu da igreja. Amar quem falou algo contra você, irmãos. Jogue isso por terra hoje e ame. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso vai fazer bem para você. Tem gente aqui que não está perdoando. Isso está interligado com o amor. O não perdoar é você tomar um copo de veneno e torcer que o outro morra. O perdoar vai fazer bem para você, irmão. É isso que Deus espera de nós. Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. Ele disse: não, 70 vezes 7. Será que um homem erra tanto assim para ter que perdoar mais de 400 vezes por dia? Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer: Pedro, todas as vezes que você tiver que perdoar, perdoe. Talvez você precisa hoje, na tua oração, falar: eu perdoo o meu passado, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo o que fizeram por mim. Senhor, eu não quero sair daquelas portas hoje sem liberar esse perdão. Você vai ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar, Senhor. Eu profetizo, Deus, que nenhum de nós pastores, como sempre, vamos precisar fazer força para o teu Espírito acontecer nesse lugar. Porque o teu Espírito Santo não precisa do homem. O teu Espírito Santo só precisa de um coração contrito, quebrantado e voluntário ao Senhor. E quando a igreja sabe perceber isso, e quando a igreja perceber isso, você vai ver o Espírito Santo, o templo
do teu Espírito está com você, e você chegar na tua casa e levar alívio para o teu filho, para a tua filha, e você chegar na tua casa e levar alívio para as pessoas que estão em trevas. Deus quer mudar cenários hoje, mas nós precisamos ser cheios do Espírito, e para ser cheio do Espírito, eu preciso ter o fruto do Espírito. Aleluia. E eu termino essa oração dizendo: não tem desculpa. Se você não sabia, você sabe hoje. Que você venha praticar. E eu quero profetizar que assim como ele falou com Jacó, que assim como ele falou com Natanael, você vai ver anjos do céu subir e descendo, milagres acontecendo, provisão acontecendo, e o Senhor derramando sobre nossas vidas. Essa é a nossa oração. Adore ao Senhor nessa noite. Louve ao Senhor, adore a Ele. Faz essa adoração, a tua oração nessa noite. Os céus estão abertos sobre nós. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver.
orientando e apontando o caminho que devemos andar. Oh, Senhor. O Senhor é um Pai maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, é lindo demais, é bom demais. Obrigado, Deus, por despertar-nos nesta noite, Senhor, para algo tão poderoso. Nos ajuda, Senhor, nesses dias maus. Obrigado, Deus, pela vida do pastor James. Obrigado pela palavra que foi ministrada aqui. Obrigado, Deus. O Senhor é bom. Coisa boa, né, irmãos? Deus é bom demais, né? O fruto do Espírito de Deus fez ele, sabe por quê, irmãos? Porque ele é quem mostra. É ele quem faz a diferença de quem serve e quem não serve. O fruto do Espírito é a evidência do verdadeiro cristão. Que a gente possa praticar ele todos os dias, buscar ele todos os dias. Não é fácil, dizer que é fácil não é não. Ainda mais num mundo como esse, tão cruel, tão capitalista, tão perverso. Mas ainda assim, Deus tem nos orientado e tem dito pra gente, vale a pena. Vale a pena. Nós temos duas pessoas, né, que entregaram a sua vida ao Senhor. Isso é bom demais. Deus tem sido generoso com a gente, sabe? Deus tem nos orientado todos os dias, todos os cursos. Deus, como o pastor James falou, Deus tem dado uma palavra, né, de orientação, nos ensinando, nos capacitando, nos mostrando que amanhã a gente pode ser melhor que hoje. Guarda essa palavra no teu coração e busca o fruto do Espírito Santo. Amém? Eu quero dizer para essas pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Procure uma igreja mais próxima da onde você está. Vai lá e diga: pastor, eu assisti um culto pela internet e eu resolvi entregar minha vida ao Senhor, e Ele vai cuidar de você. Eu quero orar por você nesta hora. Amém? Senhor Deus, essas pessoas que entregaram a vida ao Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor escreva o nome de cada uma delas no livro da vida. Senhor, aonde elas estiverem agora, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Visita ela ainda mais, Senhor, e conduza os passos, o caminho dela, aonde ela possa, Senhor, estar e servir ao Senhor com alegria e satisfação. A partir de agora, as vidas delas pertencem ao Senhor. Eu coloco ela e toda a sua família aos cuidados do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, você foi abençoado? Vem cá, menino. Pode. Paz do Senhor, igreja, amém? Eu quero falar um pouquinho para vocês que o Espírito Santo estava me tocando desde o momento que o pastor James estava aqui pregando. Eu vou começar a falar do tempo que eu estou aqui na igreja, né? Eu estou igual mulher grávida, eu estou contando os meses. Através da bênção do meu filho, né, plantou essa vontade de eu vir conhecer a igreja, tanto que ele falava bem da igreja: mãe, vamos lá, é diferente, os pastores, isso e aquilo. Aí eu senti o desejo de visitar, né? Então eu estou aqui desde o dia 17 de setembro do ano passado, vai fazer exatamente 10 meses, né? E assim, eu quero agradecer
agradecer a Deus, que Deus tem feito maravilhas na minha vida desde o momento que eu entrei aqui. Nunca mais tive desejo de sair, graças a Deus, e quero ficar aqui para sempre, em nome de Jesus. E assim, Deus, eu estava fazendo uma colinha aqui enquanto o pastor estava pregando, estava fazendo uma colinha de umas coisas que aconteceram, né, que eu não posso deixar de falar. Que Deus me abençoe, eu e meu marido, com a oportunidade de ter um carrinho, né? Falar também de uma parcela que a gente tem uma causa na justiça há muitos anos, já era desde quando meu pai era vivo, né? E essa causa na justiça já tem 30 anos de aconteceu também, falei com o pastor James. Aí depois de 30 anos eles começaram a pagar a primeira parcela e eu assim fiquei maravilhada, porque eu sou muito grata a todas as coisas, promoção no trabalho, né? Uma coisa muito importante que aconteceu pra mim, que quando eu entrei, eu estava num vício de jogo, né? O famoso jogo do tigrinho, que hoje está sendo, acho que a destruição do cérebro das pessoas, né? Eu vejo muitos relatos de pessoas se matando por causa desse vício, né? E graças a Deus, através também de uma pregação do pastor James, que ele falou sobre libertação, eu fui liberta nesse último momento que ele estava falando, né? Deus tocou o meu coração e que foi assim bem dentro do meu coração, e desde aquele dia eu nunca mais joguei, graças a Deus. Minha filha também, né, eu tive uma situação que a minha filha se envolveu com um garoto que eu via que não era para ela, só que quando ela fez 18 anos ela não me obedeceu, ela foi embora de casa, né? E agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela voltou para casa, terminou com esse menino, voltou para casa, né? E muitas coisas, libertação de crise de ansiedade que eu estava tendo também. E meu marido também, que não gostava de vir na igreja e tudo, né? Agora tem me acompanhado mais, todo mundo tem visto, né? E assim, eu acho que o principal para mim, né, é me mudar como pessoa, né? Nas coisas que eu preciso melhorar, e Deus tem feito isso também na minha vida. Então, são essas coisas que Deus já tem feito 10 vezes, né? Eu voltando para a presença dEle, que está sendo fiel a Ele. E assim, eu queria falar um pouco sobre essas coisas, dar um testemunho, né? E agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida. E às vezes, né? Alguém está aqui, ou até na live mesmo, estava precisando ouvir isso, e o Espírito Santo estava me incomodando para falar hoje. Eu não ia falar hoje, né? Mas eu falei assim, cara, a gente não tem data certa, não tem momento certo, é o momento que Deus usa a gente para falar. Então eu queria muito agradecer a Deus, a igreja, os pastores, né? As pessoas que estão sempre me aconselhando, me ajudando, né? Então eu sou muito grata a tudo e tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na vida de cada um também, de vocês, assim como tem feito na minha, tá? Isso que eu agradeço em nome de Jesus Cristo também. Amém. Isso é o quê? Isso é o poder do Espírito Santo. É isso aí, irmãos. Esses são os frutos do Espírito Santo construído na nossa vida. Quando a gente se abre para Ele, a gente rasga o coração e deixa Ele entrar, Ele entra e faz isso aí, ó. E olha, em 10 meses só, né? Olha, coisa é demais. E a gente percebe que a gente é tão pequeno que nós não somos nada sem Deus, porque eu não falei para ela, nem botei na mensagem daquilo. Do nada, não foi do nada, né? Deus, isso é o quê? Reconhecer que precisa mudar. A gente só consegue ser pastor de quem quer ser pastoreado. Amém. É isso aí. Tem alguma forma melhor de encerrar um culto desse? Não tem, né, irmãos? Que coisa boa, né? Eli, vem cá. Vamos falar do Congresso de Jovens, irmãos. Nós precisamos, olha, temos que falar disso. Vem cá. Vamos por aí. Gente, o pastor Diniz me chamou depois de eu ficar muito emocionada com esse testemunho da live. Muito lindo mesmo. Beijo, maravilhoso, Senhor.
Ai, gente, eu realmente fiquei muito emocionada e muito feliz de tudo que Deus está fazendo na sua vida. E eu espero que o Senhor faça na vida de cada um de vocês, irmãos. Deus abençoe poderosamente. Amém? Queremos falar para vocês do Congresso de Jovens que está chegando. Vai ser dia 25 e 26 de julho aqui na igreja. E será uma noite maravilhosa, com muitos louvores, muita adoração. Chame, gente, não deixe de convidar aquela pessoa especial. Chama todo mundo e vamos adorar o nosso Deus maravilhoso, tá bom? Vai ser 25 e 26 de julho às 19h30, tá bem? Amém. Então, amém? Queridos, que Deus te abençoe de forma poderosa. Obrigado. Você veio mais uma noite, mais um encontro. Foi uma bênção. Que coisa boa. Eu estou saindo daqui com o meu coração cheio de alegria e em paz. Amém? Estenda a sua mão. Senhor, obrigado. Nós não vamos cansar de agradecer ao Senhor, porque tudo que acontece, tudo que movimenta esse lugar é o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem faz. Obrigado, obrigado por tudo, Pai. Agora que nós vamos para os nossos lares, Senhor, nos leva guardado debaixo da mão poderosa do Senhor. Nos dá, Senhor, uma noite embalada nos braços do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, o fruto do Espírito, praticar o fruto do Espírito. Nos ajuda, Deus. Nos guarda, nos sustenta, guarda cada família que está aqui. Ó Deus, renova aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Ó Deus, dá vigor, Senhor. Realiza, Senhor, o teu milagre sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus, aquele que é todo poderoso no céu, na terra, o Criador do universo, aquele que te trouxe neste lugar, nesta noite, para te orientar mais uma vez, Ele te abençoe e te guarde. Ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, meu irmão, e que sobre ti Ele derrame a paz dele todos os dias, em nome